Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Ainda que de forma inconsciente, não lembramos disso durante o nosso dia a dia. Vivemos a vida como se fôssemos eternos, fazendo planos não pro hoje, muito menos pro amanhã, mas pro futuro, para 3, 4 anos à frente, sem nem sequer pensar se vamos chegar lá. Se talvez a gente simplesmente vá... Memento mori. Lembre-se que é mortal. Apesar da origem desse termo ser meio incerta, surge a teoria que ela surgiu durante o século XIV, mesmo século da peste negra. O que, se a gente analisar um pouquinho, até que faz um certo sentido. Afinal, não existe momento melhor para se lembrar da fragilidade humana do que durante uma doença iminente, correto? E se pensarmos um pouco mais, não faz muito tempo que vivemos algo bastante parecido ao que essas pessoas de tantos séculos atrás viveram. Uma doença que se espalhava mais e mais, onde a cada dia preso dentro de casa, pensávamos se de alguma hora para outra, nossos pulmões iriam travar. Se do nada teríamos uma certa dificuldade de respirar. Eu acho que você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Em uma época como essa, era meio difícil não lembrar da morte. Ela sempre estava ali, de forma iminente, na porta da sua casa, só esperando você sair. E claro, ainda no ápice da ignorância humana, existiam aqueles que achavam que eram imortais, que nunca ia acontecer com eles. Pessoas que esqueceram que a morte é pública, que a morte só é exclusiva para quem é vivo. E né? Infelizmente muitos não estão aqui para poder ver isso. Um dos questionamentos mais comuns em relação à morte é simplesmente o fato de pensar: o que será que vem depois? Alguns dizem que existe um local lindo para onde as pessoas boas vão e um local horrível para onde as pessoas ruins vão. Outros pensam que vão ficar apenas por aí, vagando como espíritos. E já para alguns, a morte é isso. Um ponto final. O momento onde tudo acaba, em que nos seus momentos finais, antes de você finalmente revê-la, você lembra de tudo. Lembra dos seus piores arrependimentos, dos seus melhores momentos, das suas conquistas e, acima de tudo, lembra que você vai morrer. Mas agora já é meio tarde. A morte é uma coisa muito interessante, né? Para alguns é um desejo, pessoas que já cansaram do que chamamos de vida, pessoas que já morreram por dentro e anseiam em agora morrer por fora. Ficam pensando nela com êxtase, pensando por que tá demorando tanto, ou por que ela não vem logo. E infelizmente alguns acabam apressando essa vinda. Estão tão cansados que apenas o sono da morte compensa. Pessoas que de forma constante não só lembram que vão morrer, mas que também anseiam para que enfim morram. Além de também existir o tipo de pessoa que a teme. Pensam mesmo que é bem melhor viver eternamente a que um dia ter sua vida finalizada. Eu fico me perguntando, que pressa que eu teria de viver se eu soubesse que eu nunca vou morrer? A morte acaba se tornando um lembrete, né, de que temos que viver. Tem uma frase de Blaise Pascal que diz o seguinte: é mais fácil suportar a morte sem pensar nela do que suportar o pensamento da morte sem morrer. O que eu particularmente discordo. Lembrar que vamos morrer é um chamado para viver. Acordar lembrando que aquele pode ser o seu último dia, ou que aquela pode ser sua última semana, pode tanto te assustar, quanto pode te encorajar a falar com aquela garota, a postar aquele vídeo, a dizer bom dia pro gari da sua rua. A morte, ela é algo que causa bastante ansiedade, justamente por ser tão imprevisível. Você pode morrer amanhã, pode morrer hoje, pode morrer em 3, 2, 1... Viu? Você poderia ter morrido nesse exato instante. A morte nos prova que não temos poder sobre tudo. Porém, Memento Mori não nos diz que temos que temer a morte, apenas lembrar dela. E eu sinceramente não acho que deveríamos temer a morte. O homem que teme a morte não tem poder sobre nada, diferente do homem que não a teme, assim possuindo tudo. Devemos temer apenas se, no momento que a vermos, se vamos estar felizes. Felizes por ter poucos arrependimentos, felizes de termos conquistado tudo o que queríamos, ou pelo menos quase tudo. Felizes por termos sido mais felizes e menos tristes. Devemos temer se no fim perceberíamos que a nossa vida não valeu a pena. Freud já dizia, né? Se quiseres poder suportar a vida, fique pronto para poder aceitar a morte. A morte não deve ser temida, muito menos ansiada. Apenas aceita. Aceitar o inevitável é viver em paz. Lembre-se, seu tempo é incrivelmente curto. O universo existe há mais de 13 bilhões de anos. A Terra há mais de 4. O ser humano há mais de 2 milhões de anos. E de todos esses milhares de anos,
você vai viver míseros 100 anos. Talvez mais, talvez menos, a maioria mesmo menos. Daqui a um tempo, eu, você, todos não vamos mais estar aqui. Um dia viraremos histórias. Depois, nem isso seremos mais. Não vai ter um resquício que um dia estivemos aqui. A sua casa não vai existir, o seu túmulo não vai existir, o seu cemitério não vai existir mais. Talvez seja que nem aquela lenda urbana que toda escola tinha, né? Que a escola foi construída em cima de um cemitério. Talvez esse cemitério seja o seu. E não tem problema nenhum nisso, porque é assim que a vida funciona. Vivemos para morrer, e lembramos que vamos morrer para quem sabe enfim aprender a viver. Então, memento mori, lembre-se que você é mortal. O Solar and Black conta com um Apoia-se. Com apenas R$3 você pode me ajudar a produzir e deixar os vídeos cada vez melhores para vocês. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Obrigado para quem puder apoiar, obrigado por você que assistiu até aqui, bebam água e até a próxima vez.